Glórias a Jesus. Irmãos, a palavra do Evangelho, ela fala sobre muitos assuntos, né? Fala sobre muitas coisas, mas, diferente da maioria das pessoas, né, nós entendemos que a palavra fala sobre uma transformação completa em Cristo Jesus. Nós somos transformados por uma renovação do entendimento. É uma renovação da nossa mente. Então, a palavra de domingo mesmo falou sobre a maldição que veio sobre toda a humanidade. E essa maldição, ela trata também, né, irmãos? Ela mexeu no coração do homem, nos instintos do homem, em que o homem tem um amor pelo mundo, tem um amor pelas coisas dessa vida, né? É uma coisa natural, né? Éramos por natureza filhos da ira, naturalmente, né? Era uma coisa natural nossa sermos assim. Então, quando nós conhecemos Jesus, quando nós entendemos a palavra vem expondo essa nossa natureza e vem nos mostrando que devemos ser como Jesus, não é? Então, quando a gente fala de Jesus, automaticamente a gente lembra da obra de Jesus. E claro que a gente sempre fala disso, né, irmãos, que a vida em Cristo Jesus é uma vida de mortificação. Que mortificação é essa? Eu vou morrer dos meus instintos naturais, da minha conduta natural, não é? A coisa que a minha carne e os meus desejos queriam e faziam antes de conhecer Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em mim. Então a gente fala muito sobre mortificação. Quando a gente fala sobre mortificação, a gente fala sobre pecado. Quando a gente fala sobre mortificação, a gente fala em padecimento, em suportar o sofrimento, suportar a afronta, suportar a injustiça, suportar as tentações, as aflições, não é? Suportar os desejos da carne e optar sempre por fazer o que é certo e não o que a carne quer. Então, a gente fala muitas vezes e de muitas maneiras sobre isso, sobre mortificação. E é verdade, né? A palavra fala muito sobre mortificação. A mortificação é anular a velha criatura com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas vontades, para que a vida de Cristo, uma vida renovada, se manifeste. Mas esse mundo ele é natural, esse mundo é natureza, esse mundo é carnal, esse mundo é animal, não é? Então, é muito estranho nós vivermos de forma espiritual nesse mundo. É incompatível. O mundo olha e o mundo julga as atitudes do verdadeiro cristão como uma grande loucura. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, né? E aí, irmãos, hoje eu quero que os irmãos pensem um pouco, né? Claro que a gente já falou sobre a mortificação, mas eu quero que os irmãos entendam que antes da nossa mortificação, antes do nosso padecimento, antes da gente transformar pela renovação do entendimento, pelo poder de Jesus Cristo, pela revelação do Espírito Santo, pela condução do Espírito Santo, pelo amor de Deus, né? Antes de tudo isso, foi Jesus que mortificou a sua vida por nós. E quando eu falo isso, mas eu não estou falando só daquele homem, não é, que nasceu de Maria, não é, que é o Filho de Deus, que foi o Espírito Santo que colocou ele lá, não é? Foi o Espírito Santo que fecundou o ventre de Maria, colocou lá um embrião, e esse é o Filho de Deus. Ele tem a natureza de Deus, né? Na sua palavra, na sua fé, na sua conduta, né? Então a natureza da carne ali, do animal, era uma natureza humana. Tanto é que ele foi em tudo tentado, né? Mas a sua mente e o seu entendimento, não. A sua mente e o seu entendimento, a sua razão, ele aprendeu do Pai. Ele diz, né? Tudo que eu aprendi do Pai eu vos ensinei. Então, quando a gente começa a pensar e a meditar no que o Senhor Jesus Cristo fez e o que o Pai fez por meio de Cristo, aí nós começamos a entender e fica mais fácil também a gente suportar as nossas lutas. Porque, irmãos, imagina que o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, ele se faz como um de nós. Uma de suas criaturas, e não é somente isso, mas uma de suas criaturas que se voltou, que se rebelou, que foi contaminada com o pecado, que foi contaminada com a injustiça. Uma de suas criaturas que vive na prática do pecado, que tem a sua obra contrária à obra da santidade, do amor e da luz onde o Pai habita. Ele se faz como um de nós,
ele se submete à lei que foi dada pelos anjos. Porque, se os irmãos perceberem, né, de certa forma, o Senhor Jesus Cristo, ele se colocou ali diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, muitas vezes em respeito, não é? É óbvio que muitas vezes ele também fez obras no sábado. O Senhor Jesus, ele pregou o evangelho, né, a mensagem do Pai, que é praticamente o contrário da mensagem de Moisés, né? Porque ele fala de vida eterna, ele fala de transformação, de renúncia, enquanto Moisés pregou bens, riquezas e vitórias para um único povo nessa terra, né? Então, quando a gente começa a observar e começa a pensar que Deus se fez como um de nós, morreu por todos nós, durante o tempo que ele viveu nesse mundo, ele pregou o evangelho, aqueles que creram nele, o Jesus Cristo os amou, o Senhor Jesus Cristo protegeu. Os irmãos lembram? Muitas passagens o Senhor Jesus se coloca à frente, né? E fala, intercede. Quando os fariseus queriam, de alguma forma, ir contra eles, o Senhor Jesus intercedia por eles. Naquela situação em que tem uma conversa com Pedro, né? E ele diz para Pedro, olha, o diabo, né? Satanás quis te cirandar como o trigo, mas eu intercedi por você, para que você não desfaleça na fé. Não é? Então veja que ele, em todo o tempo, tem cuidado de nós. Então a palavra fala em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de uma maneira tal, né, que não tem nem palavra, você vê que não tem uma palavra para dizer o quanto ele amou. Mas ele diz o quê? Ele faz uma referência, né, que deu o seu único filho, o unigênito, filho de Deus, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, isso é muito grande, é um amor muito grande. É uma prova de amor muito grande. Irmãos, imagina que éramos criaturas caídas, éramos criaturas que fazíamos aquilo que é contrário à atitude de Deus. E hoje, porque Jesus Cristo morreu por nós, que Deus se fez carne e habitou entre nós, cumpriu a lei, toda a ira, toda a condenação, toda a maldição foi recaída sobre Jesus Cristo, para que hoje nós pudéssemos ter esperança de vida eterna, pudéssemos ser transformados de glória em glória e de fé em fé. E hoje, glória a Jesus, nós somos filhos de Deus. Então o Senhor Jesus, ele chama o Deus verdadeiro de Pai, não é? E nós também o chamamos de Pai, ele nos ensina assim. Então nós temos essa liberdade de chamar o nosso Deus de Pai. E nós éramos antes o que, irmãos? Inimigos. Então veja que quando você olha para a luta da sua vida, para a aflição, para a dificuldade, para as renúncias que você fez, e que você luta para manter essa renúncia de pé, você tem que lembrar disso. Você precisa lembrar que antes de você renunciar, ele renunciou toda a glória. Ele renunciou todo o poder. E se fez como uma de suas criaturas na aparência do pecado. E nessa aparência do pecado, a palavra diz que ele venceu o pecado pelo pecado, né, pela carne. O Senhor Jesus venceu. Para que nós tivéssemos essa liberdade, irmão. Nós temos essa liberdade. Não é? Então, irmãos, em Romanos, capítulo 5, vamos lá, né? O texto aqui, Romanos 5, verso 1. Verso 1, capítulo 5 de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor? Então, por que temos paz com Deus? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fez a paz. Então, o seu sangue derramado nos transformou de inimigos a filhos de Deus, né? Glória a Jesus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Então, qual que é a nossa glória? Do que nós nos gloriamos? Nós temos uma esperança. Nós esperamos. Então, nós olhamos lá na frente, nós não olhamos para o hoje. Nós não estamos preocupados com o hoje, né? A esperança da glória, porque nós iremos para a glória. Seremos glorificados com Ele. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações, mas isso é muito racional. Porque o cristão, ele sabe que quando ele está passando por tribulação, a tribulação para o cristão fiel e verdadeiro, para o cristão que conhece a verdade, ele sabe, eu vou batalhar, eu vou vencer pela justiça, eu vou vencer pelo amor, eu vou vencer pela paciência, e isso vai me transformar, vai me gerar crescimento, né? Então por isso que eu me glorio. Ao mesmo tempo que eu choro, ao mesmo tempo que eu sofro, ao mesmo tempo que eu fico abatido muitas vezes, mas eu não fico destruído. Por quê? Porque eu tenho uma consciência cristã, né? Eu olho lá na frente, eu não estou olhando hoje. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só que coisa. Você, irmão Vero, seria capaz de entregar a sua vida por um bêbado, um traficante, um drogado, não é? Um ímpio, uma pessoa malvada desse mundo? Você seria capaz de morrer por essa pessoa? Nós éramos assim, irmãos. Nós éramos a pior, né, da pior forma possível, quando Cristo veio e nos amou. Então ele está dizendo, nós somos capazes de morrer pelos nossos filhos, por aqueles que amamos, por uma pessoa que a gente considera boa. De repente você até se entrega à morte para salvar a vida de alguém. Mas não foi assim. O Senhor Jesus, quando ele morreu por nós, nós éramos a pior coisa que tinha, né? Pecadores, contumazes. Então, quando eu olho para a minha vida de sofrimento, muitas vezes eu tenho que lembrar disso. Que eu estou padecendo hoje porque existe ainda um tempo nesse mundo em que eu estou vivendo aqui, mas eu nem daqui eu sou mais. É só uma questão de tempo. Porque o Senhor Jesus já me deu outra vida, o Senhor Jesus já me deu um outro pensamento, uma outra dimensão. A gente não consegue nem dimensionar o tamanho da graça, do amor, da riqueza que nós temos. Então, quando você padece, quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos de mortificação, quando nós falamos de renúncia, nós temos que sempre ter muito claro isso. Não é qualquer coisa. O que nós temos é algo grandioso que dinheiro nenhum compra. Eu já disse isso aqui, muitas vezes. Se você pegar o homem mais rico do mundo, com toda a riqueza dele, ele não consegue comprar o que nós gratuitamente recebemos pela fé. Né? Então, ele diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Então, se quando você era pecador, condenado, morto em ofensa e pecado, Deus se fez carne, habitou entre nós e se entregou à morte, sendo maldito, o Senhor Jesus foi humilhado e amaldiçoado, porque estava escrito na lei que alguém que fosse pendurado, esse tal era maldito. O Senhor Jesus se fez maldito, para até as nossas maldições ele levar sobre si. Não é? Então, agora, então, como que é isso? Não é? Então, se naquela situação ele nos amou e se entregou por nós, e hoje, que nós somos seus filhos, que nós somos comprados com seu sangue, que nós vivemos e o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, se antes ele te salvou, muito mais agora ele te ama. Muito mais agora ele cuida de você. Muito mais agora ele te pega no colo, como nós louvamos aqui hoje. O Senhor Jesus nos abraça e cuida de nós. Mas é que nós muitas vezes temos a mania de querer olhar com os olhos da carne. E queremos muitas vezes a solução dos problemas da carne. E o Senhor Jesus não prometeu isso. O Senhor Jesus não vai fazer nenhuma injustiça. O Senhor Jesus não vai, nesse mundo aqui, dar vida boa para nós. O mundo todo padece os sofrimentos da carne. Os sofrimentos de todas as intempéries, as coisas que acontecem na carne. Por que nós vamos ser diferente? Nós já temos a sua palavra, nós já temos uma esperança, nós já temos o Espírito Santo. Então para nós é mais fácil vencer, não é? Com tudo que ele nos dá, com todo o apoio que ele nos dá. Mas nós vamos vencer pela justiça, nós vamos vencer pelo amor, nós vamos vencer pela paciência, nós vamos vencer pelo perdão, pela mansidão, com as armas da nossa milícia que não são carnais, mas sim poderosas em Deus, não é isso? Para a destruição de fortalezas, né? Glória a Jesus.
Então ele diz no verso 10: porque nós, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Então, antes de Jesus não tinha reconciliação. Antes de Jesus, éramos todos inimigos de Deus. E agora somos filhos de Deus. Então, o Senhor Jesus, a Timóteo, ele diz assim, né, que nós devemos fazer orações, intercessões por todos os homens, para os homens poderosos que estão em iminência, né? Porque a vontade de Deus é que todo homem se salve, venha ao conhecimento da verdade, né? Então nós vamos orar pelas pessoas, orar pela salvação dos homens, orar para que as pessoas que a gente ama e que a gente conhece tenham um encontro que nós tivemos. Tenham as escamas dos olhos arrancadas, como nós tivemos também, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque depois da sua jornada, revelando a verdade, fazendo milagres, ele ainda via o povo incrédulo. O povo caminhando para o abismo, o Senhor Jesus chorou. O Senhor Jesus chorou. Quando a gente pega a passagem, por exemplo, de Lázaro, né? O Senhor Jesus Cristo, o texto diz que ele amava Lázaro. Irmãos, eu já disse isso muitas vezes, né? Muitas obras que o Senhor Jesus fez, elas trazem lições espirituais. Essa lição espiritual da passagem de Lázaro é muito grande, porque o nome Lázaro tem um significado, né, em hebraico, né? Deus me socorreu. Então, o Senhor Jesus, a palavra diz que ele estava a uma certa distância de Lázaro, e chegou o conhecimento dele, olha, Lázaro está muito mal, tá à morte. E o Senhor Jesus, ele ficou mais um tempo onde ele estava. E aconteceu assim com o homem, não é? O homem ficou um período sem Deus. O homem ficou sem um período sem a verdade, um período sem a salvação. E o homem morreu. O homem morreu. O homem estava morto. O Senhor Jesus veio e teve um encontro com esse homem e socorreu esse homem. Não é? Quando o Senhor Jesus chega e vê o sofrimento, ele chora. Ele chora. As pessoas, olha só como ele amava. Olha só como ele o amava. Não é? E as pessoas falavam, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse no mundo, o homem não teria caído. Se o Senhor Jesus estivesse no mundo, se a verdade estivesse no mundo, nós não teríamos caído. Mas a verdade não estava no mundo. Não é? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele faz essa obra, a coisa acontece, Lázaro morre. Lázaro fica numa situação preso dentro de uma caverna, todo atado. Assim era a figura do homem quando o Senhor Jesus vem. Quando o Senhor Jesus tem um encontro conosco, nós estávamos dentro de uma caverna, uma escuridão, apodrecidos, fedendo, como a palavra diz. E o Senhor Jesus vem e diz, sai para fora. Sai para fora. Né? E nós saímos da morte, da condenação, do sepulcro. Tivemos um encontro com Jesus. Desatai-o, deixai-o ir. Nós somos livres. Então os irmãos percebem que o sofrimento da nossa vida, irmãos, é passageiro. É temporário. A mortificação é necessária. Porque nós não somos mais daqui. Nós temos que agir como cidadãos dos céus. Temos que agir com a natureza de Cristo. Renovados no conhecimento, renovados no entendimento. Temos que olhar para Jesus, aprender com Ele. Cada dia. Deixar as coisas para trás. Vão aparecendo coisas erradas, a palavra vai revelando, você vai vendo, isso não está certo, eu vou deixar para trás, vou deixar para trás. Você deixa uma coisa, deixa outra, e quando vai passando o tempo, você está brilhando como Cristo. Você está manifestando o amor, a verdade de Cristo pela sua vida. Então, irmãos, e o Senhor Jesus Cristo, todos os dias, ele se compadece de nós. Quando você sofre, a palavra diz que Jesus se compadece. O Senhor Jesus se compadece. O que significa isso? Ele padece com você. Jesus sofre com você. Sofre a sua dor quando você sofre. Você não sofre sozinho. Então, irmãos, a nossa vida deve ser assim, irmãos. Entendendo. É racional, irmãos. É uma consciência. É uma esperança de que Jesus virá nos buscar e ele virá. Por tudo que ele é, por tudo que ele já fez e ele já provou. E pela sua palavra e a sua transformação em nossas vidas. É verdade. Jesus voltará.
e nós aguardamos a sua vinda, irmãos. Então estejamos todos contentes, todos nós satisfeitos pela tão grande obra de salvação que nós alcançamos por Cristo, pelo seu grande amor. Amém, irmãos? Glória a Jesus, vamos agradecer, irmãos. Em nome de